Olá, tudo bem? Meu nome é Jussara Berté Eckert e eu estou aqui para apresentar o meu estágio de Gestão Educacional. Eu estou cursando segunda licenciatura em Pedagogia. O meu estágio teve que ser nesse formato por causa do Covid-19 e todo o distanciamento social. O tema do meu estágio é Jogos Pedagógicos Sustentáveis. Os jogos sustentáveis trazem inúmeras vantagens, principalmente para a escola, pois esses jogos que eu vou mostrar depois, eles são jogos que podem ser desenvolvidos com materiais que temos em casa, assim não tendo custo nenhum para a escola. Outra coisa é que o professor, ele utiliza esses jogos para desenvolver certas habilidades nos alunos, e os alunos aprendem jogando, tornando o aprendizado muito mais prazeroso. Cada jogo que eu confeccionei tem certas habilidades específicas. O primeiro jogo é o jogo da Batalha Naval. Esse jogo é muito legal e muito fácil de fazer. Nele, os alunos podem desenvolver a atenção, a concentração, a dedução, o raciocínio lógico e muitas outras habilidades. O segundo jogo é o jogo das expressões e emoções, que ajuda os alunos a expressarem o que estão sentindo e a também trabalhar melhor com seus sentimentos. O terceiro jogo é o jogo do pé e da mão. Esse jogo é muito legal. Nele, os alunos aprendem sobre direita e esquerda, figuras geométricas e ainda desenvolvem sua lateralidade e coordenação motora. O último jogo a ser apresentado é o jogo Represente os Números. É um jogo de tabuleiro também muito fácil de fazer, e nesse jogo os alunos eles aprendem a representar os números, a quantificar, a somar e desenvolver muitas outras habilidades. A seguir, então, tem o passo a passo de cada um desses jogos. Pegue qualquer caixa com tampa e encape. Eu usei caixa de hambúrguer. Depois, escreva o nome do jogo: Batalha Naval. Dentro da caixa, você vai fazer os quadradinhos para serem usados no jogo. Depois disso, é só completar com as letras e os números. Tudo pronto? Hora de fazer os barquinhos. Aqui eu tenho o passo a passo de como eu fiz o barquinho, mas é uma dobradura muito fácil e simples. Eu vou utilizar no jogo da minha batalha naval 3 barquinhos, mas você pode usar quantos achar necessário. Usei cola também nos barquinhos para eles ficarem mais firmes. É importante que os barquinhos sejam um pouco menores que os quadradinhos, para parecerem bem certinho dentro do quadrado. E prontinho, um barquinho está pronto. Coloque-os na posição desejada que você achar que vai ser mais difícil de adversário adivinhar. Para esse jogo, então, serão confeccionadas 2 caixas desse mesmo jeito. Primeiro, pegue a parte de cima de uma caixa de leite e recorte. Depois de recortado, pegue outra caixa qualquer, mais ou menos desse tamanho, e cole essa parte da tampa. Depois de colada, pegue uma folha de ofício e encape toda a caixa. Lembre-se de fazer um círculo aonde a tampa irá passar. Depois de pronta, você pode desenhar o que você quiser, uma menina, um menino ou algum personagem. Depois disso, pode colorir do seu jeito. Após colorido, pegue as tampas que você tiver
e pode usar a sua imaginação. Eu usei emojis. O emoji feliz, emoji chorando, emoji divertido, emoji apaixonado, emoji assustado e o emoji triste. É isso aí. Aqui eu utilizei uma caixa de papelão e encapei, e moldes de mão e de pé. Desenhei 3 mãos e 3 pés. Na hora de colar, cuide para deixar alguns para o lado direito e outros para o lado esquerdo. Aqui está pronto. Vamos para o próximo dado. Nesse, nós vamos colar figuras geométricas. Escolhi uma cor para cada figura e também são 6 figuras. Só colá-las no quadrado. Prontinho! Fiz várias formas iguais às que estão nesse dado. E vou colá-las em um tecido de TNT que cortei em formato de círculo. Prontinho! Agora é só jogar. Mão esquerda no triângulo. Para começar, desenhei o molde de dado nessa folha e vou fazer as bolinhas. Depois de prontas, é só recortar. Depois de recortar, passe cola somente nas bordas e monte o dado. Prontinho! Pegue o papelão que tiver aí na sua casa. Eu usei uma tampa de uma caixa de pizza. E muitas tampinhas, podem ser coloridas. E cole-as de modo aleatório. Depois de pronto, é só iniciar o jogo. 3 liguetas para cada jogador e os jogadores vão jogar o dado. O número que cair deverá ser marcado com a ligueta nas tampinhas. Aqui eu decidi que cada jogador jogará 3 vezes, mas pode ser feito mais ou menos vezes cada rodada. Após isso, cada jogador deverá fazer a somatória de quantos pontos teve. Quem fizer mais pontos é o ganhador da partida. Bom, vocês acabaram de ver então o passo a passo de cada jogo que eu fiz. E agora eu vou mostrar eles assim para vocês verem como eles ficaram, tá? Que no vídeo talvez não deu para ver direito. Nesse aqui eu usei emojis, tá? Eu mesma desenhei os emojis no papel e colei em cima da tampinha para representar as expressões, porque eu acho que hoje em dia as crianças elas estão muito ligadas às coisas mais digitais, então eles gostam bastante de emojis. É uma maneira diferente de trabalhar as emoções, mas que talvez eles estão mais familiarizados do que se fosse colocar um rosto, por exemplo, de uma menina, que foi o desenho que eu fiz aqui embaixo, tá? Então, assim eu usei os emojis. E pode ser feito com as crianças pedindo como elas estão se sentindo no momento. E aí, a criança olha a tampinha, escolhe uma e coloca. Ou também pode ser feito com a criança escolhendo uma carinha e explicando o que ela entende por esse sentimento que a carinha está expressando. Então, tem diversas
possibilidades para essa atividade aqui. Agora eu vou falar um pouco do jogo do pé e da mão. É um jogo bem legal, onde a criança tem que jogar esses dois dados juntos. E aí vai ver se vai cair mão direita, mão esquerda, pé direito ou pé esquerdo. E joga esse também para saber a figura geométrica que ela vai ter que encostar ou a mão ou o pé. É muito legal esse jogo, porque quando a criança joga mais vezes, começa a ficar mais difícil e aí começa a ter que se esticar para um lado, esticar para o outro, torcer, retorcer e assim a brincadeira fica muito divertida. Esse jogo, ele é individual, então uma criança vai fazer por vez. No jogo Represente os Números, a matemática é trabalhada de uma forma muito divertida, através do jogo. Aqui está, então, um tabuleiro que eu montei. Eu usei tampinhas coloridas e nesse sentido, que eu não tinha todas de uma cor, mas você pode fazer com o que você tiver aí na sua casa. Colei todas as tampinhas e aí usei liguetas para marcar, tá? O aluno, ele pode colocar em qualquer lugar a ligueta aqui desse tabuleiro, tá? Não é necessário ser no seu canto ou no canto do colega. E também pode ser jogado mais que 3 vezes, até encher todo o tabuleiro. Aí a conta vai ficar um pouquinho mais difícil. O dado eu fiz com folha de desenho, tá? E o molde eu peguei na internet. O jogo da batalha naval é muito legal e interessante. Eu gosto muito dele, porque mexe muito com a nossa memória e também vai um pouquinho de sorte, né, para adivinhar onde o adversário escondeu os barquinhos. Bom, aqui eu fiz então, como eu expliquei no vídeo, com uma caixa de hambúrguer, mas pode ser usada qualquer caixa que tenha tampa. O importante é que tenha espaço dentro para ser desenhado então todo o tabuleiro. Os barquinhos também, você pode fazer eles coloridos, pode fazer mais barquinhos, pode fazer maiores, menores, mas o importante é que eles fiquem bem certinho dentro do quadradinho para não confundir na hora de dizer para o colega ou para o amigo que você está jogando se acertou ou não. Agora que eu apresentei então todos os jogos, que eu espero que vocês tenham gostado, vou falar um pouquinho do porquê que eu escolhi os jogos pedagógicos. Bom, os jogos pedagógicos são um instrumento facilitador do aprendizado. Eles ajudam o professor a desenvolver nas crianças as habilidades que o professor precisa, de uma maneira muito divertida e prazerosa para as crianças. Então, os jogos pedagógicos são muito importantes. Mas eu decidi fazer com coisas que eu tinha em casa, porque muitos jogos pedagógicos, inclusive, são muito caros para comprar. E muitas escolas não têm esse poder aquisitivo de comprar esses jogos. Então, fazer com materiais recicláveis é uma ideia muito legal que pode ser usado em qualquer escola. A escola tem muito a ganhar com esses jogos, porque eles podem ser feitos pelos alunos e com os professores, sendo que nenhum deles tem nenhum custo adicional. Tudo que eu fiz, eu encontrei aqui em casa mesmo e fui utilizando, encapando e ajeitando do jeito que deu, tá? Então, o meu estágio de gestão foi voltado nessa parte de não trazer mais custos para a escola e sim facilitar o acesso à aprendizagem através de jogos pedagógicos sustentáveis. Esses jogos pedagógicos sustentáveis são muito importantes para as crianças. Eles desenvolvem atenção, concentração, dedução, raciocínio lógico. Os jogos mais ativos desenvolvem coordenação motora, lateralidade, desenvolvem direita, esquerda, inúmeras habilidades. E nós vemos que os jogos pedagógicos vão muito além desses 4 jogos que eu trouxe aqui para vocês. Os jogos pedagógicos sustentáveis, então, eles são muito importantes mesmo para a escola. Muitas vezes, os professores têm dificuldades em desenvolver certas habilidades com os alunos. Então, a ideia é que nesse momento o professor procure por jogos pedagógicos que ajudem a desenvolvê-las. Os alunos, eles vão jogar, eles vão entender as regras, mas eles nem vão perceber que estarão desenvolvendo uma habilidade que
tanto precisava naquele momento. Então é muito importante que os professores, eles lembrem desse recurso tão rico que tem na escola. E muitas vezes a gente sabe que existem muitas realidades em nosso país. Pode ser que na escola não tenha o jogo desejado, não tenha o jogo que desenvolva aquela habilidade que o aluno precisa. Então, é muito interessante essa parte de fazer o seu próprio jogo, de confeccionar algo que vai ajudar muito na sua didática. Essa atividade aqui, então, foi a atividade do meu estágio de gestão educacional. Conto com vocês para ajudarem na divulgação, se acharem interessante, se acharem legal, espero que sim, tá?